vários objetivos. Portanto, um dos objetivos nós pretendemos que a Associação de Cardiologia Preventiva seja verdadeiramente a associação dos fatores de risco e do risco cardiovascular. Porque existem várias outras associações de hipertensão, diabetes. Nós pretendemos olhar para o risco cardiovascular de uma forma mais global, mais genérica, mas também atuar sobre cada um deles individualmente e no contexto dos restantes, também integrando com a parte do risco ambiental, que é um aspecto que para nós é muito importante e cada vez é mais importante. Outro aspecto que a nós nos interessa muito é alargar as mesmas possibilidades à saúde e ao tratamento e à prevenção da doença a grupos minoritários, portanto reduzir as desigualdades, sobretudo idosos, minorias étnicas, populações migrantes, às mulheres que ainda acabam por ter uma acessibilidade e um tipo de tratamento que é um bocadinho diferente, e esse foi um dos tópicos também do nosso congresso que foi muito interessante. Abranger a saúde mental, que é um aspecto também cada vez mais ligado não à saúde cardiovascular, se não houver uma boa saúde mental, é um dos fatores de risco, é a doença mental. Se nós conseguimos fazer isto, acho que já é muito. E o último é aquele em que eu bato sempre, que é encontrarmos estratégias para implementar adequadamente aquilo que nós queremos, o que nós recomendamos ao público e aos doentes. Aspectos também muito importantes para mim e para a associação em geral é a parte de educação, do aumento de literacia das populações em relação à saúde, e o aspecto da comunicação, como comunicar a saúde, como comunicar a doença e como comunicar quais os canais. Portanto, pessoas jovens, por exemplo, as redes sociais são fundamentais e há que combater um bocadinho as fake news, não é? Para os mais velhos, tentarmos chegar próximos das televisões, da rádio, dos jornais, porque os mais velhos ainda acabam por... Mas há muitos mais velhos que também estão em redes sociais. São em redes sociais às vezes diferentes. Portanto, tentarmos perceber bem e apostarmos nos meios de comunicação certos. Como eu lhe falei há bocadinho, andando um bocadinho para trás, um dos aspectos também importantes para nós é a desigualdade social. Hoje em dia fala-se muito dos fatores psicossociais e económicos como fator de risco da doença cardiovascular. Portanto, quem não olhar, nós no fundo temos que olhar não só para os fatores de risco clássicos, que é a hipertensão, a diabetes, o tabagismo, por aí fora, como temos que olhar para as comorbilidades, porque um doente não é só um coração, tem todos os outros aspectos, quanto mais velhos formos, pior, e para os fatores psicossociais. Portanto, a nossa associação tem que cobrir estas três vertentes se quer realmente controlar a doença cardiovascular. Há dificuldades, há muitos, porque nós ainda não conseguimos fazer isto, não é? Portanto, isto é um passo de cada vez, nós vamos avançando. Por exemplo, há dois aspectos muito importantes na associação que podem ajudar para isto. Uma é a certificação, nós começamos agora em maio, a primeira certificação em cardiologia de prevenção. E essa certificação tem dois níveis, um nível para profissionais de saúde em geral e um nível só para cardiologistas, que é o nível 2. Portanto, vamos começar com o nível 1 e depois passaremos ao nível 2. Quem quiser fica só pelo 1, quem puder, quem for cardiologista, deverá fazer o segundo. Isto é uma forma de reduzirmos também a desigualdade da prevenção e do tratamento na sociedade. Se nós tivermos pessoas que sabem o que é que estão a fazer e que acabem por fazer de uma forma sistemática e de acordo com determinados padrões, nós temos a certeza que estamos a oferecer melhores cuidados de saúde às populações em geral e à sociedade. Este é um aspecto. O outro aspecto é o da acreditação dos centros, em que o nosso centro está acreditado, Leiria também está acreditado e nós esperemos que em Portugal continuemos a ter mais centros com acreditação europeia. Eu já ouvi falar a alguns colegas meus que estão interessados em propor-se para a acreditação. É muito importante porque, primeiro, tudo o que eu faço, eu estou sempre a olhar para Portugal também e, portanto, estou sempre a tentar e tento envolver colegas meus que trabalham e que são pessoas muito já com uma grande experiência e com um conhecimento largo e, como sabe, Portugal é um país pequenino. Apesar de cada vez mais a nossa cardiologia é reconhecida internacionalmente, mas tento focar nos centros e nas pessoas aqui que
podem também ter posições que possam também, ao mesmo tempo, projetar o nosso país na Europa, mas acabam por ajudar também a desenvolver a cardiologia preventiva dentro da Europa. Esse é um aspecto fundamental. Por outro lado, a própria certificação. Isto, há muito poucas pessoas que sabem, porque é o primeiro, isto foi feito assim, foi terminado rapidamente, mas já temos alguns médicos portugueses que vão fazer já o exame da certificação. Se eu não estivesse nesta posição, sequer eles não chegavam a saber, porque isto foi uma coisa muito rápida. Claro que para o ano nós pretendemos expandir mais. Outro aspecto que eu acho importante é a relação com a Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Nós acabamos por ter muito mais colaboração em estudos. Por exemplo, vai existir agora um novo EuroAspire 6, estamos dentro do InterAspire, o Coro Prevention, que é um estudo europeu muito importante, nós também, Portugal também está. Portanto, nós, através da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e da Universidade, por exemplo, o Coro Prevention é através da Universidade, nós conseguimos projetar Portugal dentro da cardiologia preventiva europeia. E posso dizer que quem eu conheço, as várias pessoas que estão lá representadas, são muito bem vistas. Isso é muito importante. É que o problema é que é assim, nós devíamos apostar mais na prevenção e menos no tratamento. E o que acontece é que temos apostado sempre mais no tratamento e menos na prevenção. É aquela frase que é muito conhecida, que é: se nós pagarmos saúde, acabamos por poupar na doença. Portanto, existe esta ideia, é uma ideia que é muito verdadeira, só que ninguém, entre aspas, eu acho que para os políticos de saúde é maior a visibilidade de apostar num tratamento, é mais rápido o efeito, do que apostar em prevenção, porque a prevenção leva tempo a ter uma redução da mortalidade, a ter uma melhoria, uma redução dos internamentos. É melhor fazer um hospital, tem uma visibilidade muito maior, do que, por exemplo, apostar, vamos nos cuidados primários, por exemplo, vamos colocar mais médicos e mais enfermeiros e, por exemplo, estabelecer uma rede que até pode ser com consultas digitais, telefónicas. Portanto, no fundo, estabelecer algum sistema a nível nacional que acaba por não ser tão caro assim, mas que também o efeito, quer dizer, só se calhar vemos daqui a uns anos, sim senhor, conseguimos reduzir a taxa dos diabéticos, a taxa dos hipertensos, a taxa dos internamentos, a taxa de mortalidade. Agora, repare, se puser pagar um tratamento caríssimo, ou puser um centro para transplante, ou um hospital de grande dimensão, o hospital até pode estar vazio, eu não posso dizer isto, mas a verdade é que é uma coisa que salta mais à vista. E a população acaba, se calhar, por ser mais, ficar mais satisfeita de ver uma grande obra ou um tratamento para uma doença qualquer grave, que o tratamento é muito caro, e digo, olha, vamos começar a tratar mais o cancro tal, por exemplo. Mas nós devíamos apostar na prevenção do cancro, porque, por exemplo, os fatores de risco cardiovasculares, muitos deles são os do cancro. Portanto, se nós fizéssemos prevenção cardiovascular, ao mesmo tempo estávamos a fazer prevenção de outras doenças e íamos gastar menos dinheiro quando essas pessoas estiverem doentes e tiverem de ser internadas e tiverem de fazer cirurgias e tiverem de fazer terapêuticas caras, terapêuticas oncológicas, por exemplo, ou para a hipertensão pulmonar, são tratamentos caríssimos. Nós podíamos estar a atuar nos bastidores fazendo a prevenção. Portanto, isto é muito importante. Desde 2013 eu tenho trabalhado muito empenhadamente dentro da Associação Europeia de Cardiologia Preventiva e posso lhe dizer que o que eu mais estimo é que as pessoas que lá estão são do mesmo tipo. São pessoas que trabalham, é quase uma missão. Nós levamos um bocadinho a cardiologia preventiva como uma missão, em que pretendemos melhorar cuidados de saúde e reduzir prevalência de doença e mortalidade cardiovascular. E, portanto, isto é levado muito a sério. E são pessoas de países completamente diferentes, mas em que estão unidas um bocadinho por esta mesma vontade. É um certo espírito de missão. Isso é o que mais me agrada. Portanto, desde 2013, estamos em 2023, portanto, já lá vão uns aninhos, não é? Portanto, acho que fizemos já muita coisa, mas a minha esperança é que agora, ainda nestes anos para a frente,
ainda possamos fazer muito mais, potenciar aquilo que vamos fazendo, sobretudo esta parte de educação. Educação para profissionais, educação para doentes, educação para público. Isto é uma coisa que eu acho que a educação para nós está no topo de tudo. E a partir da educação nós conseguiremos fazer muito mais coisas. E eu acho que esse, para mim, é um campo, e para o meu colega que lá está, é um campo fulcral. E depois temos tudo o resto. Nós tivemos, só para saber, que eu acho que foi muito interessante, nós fizemos uma sessão inaugural do Congresso. Normalmente as sessões inaugurais não são sessões muito assistidas, são no primeiro dia, ainda houve pessoas que não chegaram, vai falar o Presidente, vai falar o Secretário, vão dizer umas coisas, vão dar as boas-vindas. Nós tivemos uma sala tão cheia que as pessoas não tinham espaço para se sentar. Tivemos 114 pessoas, se não me engano, dentro da sala, assim, mesmo, do princípio até ao fim, interessadíssimos, e aquilo que nós fizemos foi convidarmos o Presidente da Sociedade Europeia de Cardiologia a estar presente e, no fundo, nós mostramos aquilo que eram os nossos objetivos, aquilo que tínhamos feito, aquilo que queremos fazer, e foi muito bem comentado e muito bem recebido, e eu acho que as pessoas gostaram mesmo. Portanto, no fundo, nós, ao mostrarmos o nosso empenho, conseguimos motivar e envolver aquelas pessoas que estavam ali. E também posso dizer que estava um tempo fabuloso, isto foi em Málaga, podiam ter ido para a praia, e as pessoas estavam lá, estiveram lá naqueles dias, sempre. Só no último dia eu notei um bocadinho de decréscimo, terminava a hora do almoço, mas mesmo assim, na sessão de encerramento, a sessão estava cheia, portanto, todas as pessoas que ficaram se juntaram na sessão de encerramento. Houve prémios para cientistas jovens, e eu poderia dizer que, para mim, o futuro é abrir a associação mais e mais a pessoas cada vez mais jovens, porque não vale a pena ter sociedades de pessoas velhas, porque nós vamos deixar e temos que ter outras pessoas que continuem, porque senão há um corte, estes fizeram, foram-se embora, agora vem estes, o que é que nós agora vamos fazer? Agora vamos fazer outra coisa. E esta continuidade é muito importante. Portanto, para mim, a minha missão será muito abrir a sociedade, a associação cada vez mais, a gente mais nova, a gente mais heterogénea, ou seja, mais esticar aos países do leste, que são países que têm muita dificuldade em vir ao Congresso, porque não conseguem pagar, ganham pouquíssimo, não conseguem pagar a deslocação, não conseguem pagar a inscrição. Portanto, tentar, é uma das coisas que eu estou há muito tempo a tentar fazer, é cursos, é a associação ir a esses países, é fazermos cursos online para essas pessoas, termos preços mais baixos para essas pessoas, conseguimos juntar essas pessoas a nós, que são pessoas muito boas e que têm muita força, e tentar que cada um de nós seja o tal veículo da comunicação, quer dizer, podermos potenciar nos nossos centros, nos nossos países, e isto ser transformado numa dimensão muito maior do que aquela que temos. Ao contrário do que eu acho que existia em ciência antigamente, que era um bocadinho aquela elite dos cientistas e dos professores e dos que são melhores, eu acho que hoje em dia isto não faz sentido. O sentido é ao contrário, é abrir mais gente mais nova, abrir a profissionais de saúde, não é só médicos, porque cada vez mais outros profissionais podem também fazer muita coisa e potenciar-nos, e abrir aos doentes. E nós tínhamos a Associação de Doentes da Sociedade Europeia dentro do nosso congresso. Estivemos a falar com eles, eles estão interessados, temos projetos. Portanto, esta para mim será a minha missão ao longo destes anos, é abrir cada vez mais e aumentar, estender o mais possível a todos.